Olá! Hoje nós vamos realizar a nossa correção da atividade de geometria de circunferência, a primeira parte. Então, aqui nós vamos na questão número 1. Uma moeda possui o diâmetro de 20 milímetros. Qual é a área desta moeda? Então, nós temos que identificar aqui primeiro a nossa figura. Ele falou o quê? Que nós estamos falando de uma moeda. Então, a gente vai vir aqui e desenhar a nossa figura. Então, aqui nós temos uma circunferência. Já que é uma moeda, a gente sabe que é uma circunferência. E ele falou pra gente aqui do diâmetro. Agora nós temos que lembrar, o que é o diâmetro? O diâmetro, ele é a distância da borda da circunferência até a outra, passando pelo centro. Então, eu sei que isso daqui é o diâmetro da nossa circunferência e ele mede 20 milímetros. E o exercício está perguntando para a gente qual é o valor da área. Então, nós vamos descobrir aqui qual é a área da nossa circunferência. O que nós temos que entender? Se isso tudo aqui mede 20 milímetros, gente, minha letra vai ficar linda, tá? Mede 20 milímetros, nós temos que lembrar aqui que a fórmula da área da nossa circunferência é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Espera aí. Esse ao quadrado ficou horrível. Então, aqui, π vezes o raio ao quadrado. O que nós temos? Nós temos da nossa circunferência aqui o valor do diâmetro, que é esse 20 milímetros. Para a gente calcular a área da circunferência, nós precisamos descobrir o valor do raio da circunferência. O que é o raio da circunferência? O raio da nossa circunferência, ele é o quê? É o diâmetro dividido por 2. Vai ser o valor do nosso raio. Então, o que nós vamos fazer? Nós primeiro aqui vamos descobrir o valor desse raio. Então, o raio da nossa circunferência vai ser o quê? 20 dividido por 2. Então, o raio da circunferência é igual a 10. Então, beleza, nós já sabemos que o raio da circunferência mede 10 milímetros. Só que nós não queremos saber o valor do raio da nossa circunferência. Nós queremos saber o quê? O valor da área. Então, para a gente fazer a área, nós vamos substituir nessa fórmula. A área é igual a πr ao quadrado. Então, nós vamos ver aqui. A área é igual ao π. Observe que no exercício, ele não deu para a gente o valor de π. Ele não falou, considere π igual a 3,14. Então, o que nós vamos fazer? π vezes 10 ao quadrado. Então, nós não vamos substituir π por 3,14, nós vamos simplesmente resolver esse 10 ao quadrado. Então, a área vai ser igual, o que é 10 ao quadrado? É 100. Então, a área é igual a 100 π milímetros ao quadrado. Essa aqui é a resposta da questão número 1. Nós não precisamos fazer mais nada no nosso exercício. Agora, questão número 2. Determine a área, ou diâmetro, ou perímetro, da circunferência. Gente, aqui tá perímetro, mas quando se trata de circunferência, não é perímetro, tá?
comprimento. Desculpa, ficou errado lá na nossa lista. Então, o comprimento é circunferência. Perímetro é para os nossos polígonos. Então, é retângulo, quadrado é perímetro. Aqui é comprimento, tá bom? De uma circunferência aqui, então, de raio igual a 2 centímetros. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai vir aqui e vai desenhar a nossa circunferência. E qual a informação que ele deu pra gente na nossa circunferência? Ele falou que a circunferência, ela tem um raio igual, a 2 centímetros. Então, a gente sabe que aqui, do centro até a borda, mede 2 centímetros. Beleza. Ele quer a área, o diâmetro, o comprimento da nossa circunferência. Vamos começar pelo mais fácil, que é o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é esse segmento aqui, de uma borda da circunferência a outra, passando pelo centro. Esse é o diâmetro da circunferência. O que nós vamos entender dele? O diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, o nosso diâmetro aqui vai ser o raio, que mede 2 vezes 2, ou seja, o diâmetro aqui mede 4 centímetros. Gente, finge que isso é o C, viu? Porque ficou horrível. A minha letra vai ficar muito legal nesse vídeo. Vocês vão reparar, porque não tem muita coordenação motora aqui, não. Então, aqui calculamos o diâmetro. Finge que isso daqui é um D, tá bom? Agora, nós vamos calcular o quê? Vamos calcular o comprimento. Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio, 2πr. Então, aqui nós vamos substituir. E note que o exercício não deu. Considere π igual a 3,14. Então, a gente deixa ele quieto e vai só substituir aqui, ó. 2 vezes π vezes 2, que é o valor do raio. Aí, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, 4 π centímetros. E também pediu para a gente calcular o valor da área. Aí a gente vai lembrar, fórmula de área. A área é o quê? Π R ao quadrado. Então, nós vamos substituir aqui no lugar do raio o 2. Então, aqui vai ficar π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui 4 π. Aí a gente fala assim, mas ficou igualzinho de cima. A única diferença é que, se é a área, nós estamos falando de centímetros ao quadrado. Questão número 3. Se uma rotatória possui a área de 30 metros quadrados, calcule o tamanho do raio dessa rotatória. Observe que ele falou aqui sobre a rotatória, ele falou sobre o raio, então nós temos que entender que essa figura que ele está falando aqui é uma circunferência. Então, a gente vai vir aqui e vai desenhar a nossa circunferência. Nesse exercício, ele disse pra gente, lá na informação, que a área dessa rotatória aqui é de 30 metros quadrados. E pede pra gente calcular o valor do raio. Nós lembramos que o raio é o quê? A distância do centro até a borda da nossa circunferência. Como nós vamos fazer, então, aqui no nosso exercício? Nós vamos vir aqui e lembrar que a fórmula da área da circunferência, ela é o quê? Π R ao quadrado. Então, na própria fórmula de área tem o R que nós queremos descobrir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor da área, nós vamos substituir π. Aí tem alguém que vai falar assim, mas professor, ele não deu o valor de π.
Mas se nós não substituirmos π aqui, nós vamos chorar para poder resolver esse exercício. Então, nós vamos colocar π igual a 3,14. Então, a gente vai vir aqui, ó, a área, no lugar da área a gente coloca 30. No lugar de π, nós vamos colocar aqui 3,14 e o raio ao quadrado. Então, esse 3,14 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, aqui vai ficar 30 dividido por 3,14. Gente, geralmente eu não uso realmente calculadora não, mas hoje eu vou fazer uma exceçãozinha porque a própria raiz que nós vamos calcular aqui não dá para fazer sem calculadora. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 30 dividido por 3,14, deu aqui, ó, 9,554, deu uma dízima não periódica. Então, a gente vai vir aqui, ó, r ao quadrado é igual a 9,55, eu vou deixar assim. Agora, para a gente tirar o ao quadrado, nós vamos passar a raiz. Então, aqui nós vamos fazer raiz de 9,55. Esse carinha aqui não é um número inteiro, então se a gente tentar fazer essa raiz aqui usando qualquer outra técnica, nós vamos sofrer. Então, a gente vai vir aqui e nós vamos aplicar a raiz nesse número. Então, aqui deu 3,09, ou seja, a gente pode aproximar esse carinha aqui para o próprio 3,1, ok? Então, 3,1 metros é o raio da nossa circunferência. Lembra o seguinte, eu vou até colocar de outra cor. Quando a gente faz raiz, nós temos uma raiz positiva e uma raiz negativa. Já que nós estamos trabalhando na geometria, essa daqui a gente vai fazer o quê? Desprezar. Por isso que a gente só considerou aqui o valor positivo, porque não existe medida de distância negativa, tá bom? Questão 4. Um ciclista deu 30 voltas em uma pista com formato de circunferência. Ao olhar seus equipamentos de medida, ele percebeu que a distância percorrida nessas 30 voltas foi de 90 km. Qual a medida aproximada do raio da pista em que se encontrava? Considere π igual a 3,14. Então, gente, nesse aqui vocês podem observar que agora ele falou aqui o π igual a 3,14. Então, obrigatoriamente, nós temos que substituir o valor de π no exercício. Nós queremos saber aqui o valor do raio. Primeiro aqui, vamos colocar a nossa circunferência. Então, aqui nós temos uma circunferência como o exercício falou. Então, a gente colocou aqui. Nós sabemos que o carinha, ele percorreu 90 quilômetros. E ele deu 30 voltas. E nós queremos descobrir aqui qual é o valor do raio. Beleza. Qual que é a nossa questão? O que nós temos que pensar? Nós sabemos a distância que ele percorreu nas 30 voltas, mas a gente tem que lembrar aqui que para a gente descobrir o valor do raio, ou eu vou usar fórmula de área ou do comprimento da circunferência. No exercício não falou nada de área, então a gente vai usar o quê? O comprimento da circunferência, que é o contorno da nossa circunferência aqui. O que é o comprimento da circunferência? É 2πr. Então, no nosso caso, nós vamos usar esta fórmula. Nós não sabemos ainda qual é o comprimento da circunferência, então é o nosso primeiro problema. Como nós vamos descobrir o valor do comprimento da circunferência?
O que nós vamos fazer? Nós sabemos que 90 quilômetros é 30 voltas. Nós queremos saber uma volta, porque o comprimento da circunferência aqui é a mesma coisa de uma volta. Então, nós vamos pegar e dividir 90 dividido por 30, que aí nós descobriremos quanto é uma volta, que vai ser o quê? Dividido por 3, que vai dar 0. Então, uma volta é a mesma coisa de 3 quilômetros. Beleza. Mas aqui ainda não é a conclusão do nosso exercício. Nós queremos descobrir, na verdade, é o valor do raio. Como nós vamos descobrir o valor do raio? Nós vamos substituir essa informação aqui na nossa fórmula do comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é 3. 2 vezes, quanto que vale o π? 3,14. Então, aqui 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é o que nós vamos descobrir. Nós vamos fazer essa operação aqui, ó, 2 vezes 3,14. Só para ficar da forma que nós estamos acostumados, então eu vou vir aqui e colocar 3,14 vezes 2 vai dar 6,28 vezes o raio. Tudo isso aqui é igual a 3. Agora, nós vamos isolar o raio. Esse 6,28 está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então, o raio vai ser o quê? 3 dividido por 6,28. Beleza. Só para ficar prático, vou colocar aqui na nossa calculadora mesmo. 3 dividido por 6,28. Deu 0,4777. Só que lá no exercício, ele pede o quê? Para a gente fazer uma aproximação. 0,477. O que que nós vamos fazer? Eu vou arredondar aqui. Então, esse carinha aqui, se ele é 7, a gente vai aumentar. Se esse aqui é maior do que 5, eu vou aumentar 1. Então, a gente pode falar que o raio é aproximadamente 0,48, que no nosso caso dá a alternativa letra A. Agora nós vamos aqui na nossa questão 5, que é a questão mais elaborada dessa lista, né? Então aqui nós temos um terreno tem um formato retangular e seu dono resolveu colocar grama no setor circular cujo raio é igual a uma das laterais do terreno, conforme mostra a imagem. Sabendo que o perímetro do terreno é de 80 metros e que o lado menor é igual a 60% do lado maior, qual é a área de grama que esse terreno receberá? Primeira coisa, ele quer saber a área dessa partezinha verde aqui. Qual que é o problema? Nós não sabemos o valor do raio. Ele falou a questão do perímetro do terreno aqui e deu uma característica para uma propriedade para os lados. Então, nós vamos vir aqui, eu vou colocar aqui então o nosso lindo terreno. Ele falou aqui pra gente que esse terreno, ele tem o quê? O perímetro, que é o 2P aqui. Ai, tá muito grosso, só um minuto. Esse perímetro aqui é igual a 80 metros. E ele falou que o lado menor, que é esse lado aqui, ele é 60% menor do que o lado maior. O que que nós vamos fazer? Ele não deu o valor do lado maior. Então, vamos imaginar que o lado maior aqui tenha o valor x.
E o lado menor tem o valor y. Então, o que nós temos que visualizar no nosso exercício? O perímetro, nós sabemos que ele é igual a quê? A soma de todos os lados. Então, seria 2x mais 2y. Qual é o nosso problema? Que nós estamos com duas incógnitas. Então, nós temos que trabalhar essa questão que ele falou aqui, desse 60%. O que nós podemos falar, então, sobre esse lado y aqui? Se ele é 60% menor que x, então a gente pode falar que esse y aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, só uma caixinha aqui. 60% é a mesma coisa de falar aqui também, que é o nosso 0,6. Por quê? É pegar o 60 e dividir por 100, tá bom? Então, o que nós podemos falar? Esse y aqui, ele tem o quê? O valor de 0,6x, porque ele é 60% menor que o x. Então, eu vou substituir no meu y aqui esse 0,6. E no lugar do perímetro, nós vamos colocar o 80. Então, vem aqui, 80 é igual a 2x mais 2 vezes, no lugar do y aqui, nós vamos colocar esse 0,6x, beleza? Então, 80 é igual a 2x mais 2 vezes 0,6. Se fosse 2 vezes 6, era 12, né? Então, a gente coloca a vírgula aqui, uma casa depois da vírgula, 1,2x. Então, somando esses dois, nós temos o quê? 3,2x é igual a 80. Isolando x, o que nós vamos fazer? Se esse 3,2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, 80 dividido por 3,2. Então, aqui nós teremos que x é igual a 25 metros. Aí, fala assim, ah, que beleza, então agora a gente já pode usar a fórmula da circunferência. Cuidado! A nossa circunferência aqui, ela está o quê? O raio dela é o lado menor. Esse aqui que nós achamos é o x, é essa região aqui, ó. Então, a gente sabe que essa região aqui mede 25. É o que nós precisamos? Não é o que nós precisamos. Nós precisamos saber o valor do y. Então, a gente vai vir aqui e substituir. O que é o nosso y? É 0,6 vezes o 25. Então, a gente vem aqui e multiplica. 25 por 0,6 vai dar 15. Aí, agora sim, nós temos o nosso valor do raio. Esse y aqui para a gente também é o valor do raio da nossa circunferência. Tá bom? Terminou o exercício? Não, agora que a brincadeira começa. Eu vou puxar aqui para baixo para a gente fazer a outra conta. Então, aqui, nós estávamos na seguinte questão. Nós tínhamos aqui o nosso retângulo. Nós sabemos que nós temos aqui essa coisinha linda. Visualiza só essa parte aqui de dentro. Mas é bom vocês já enxergarem também aqui a circunferência. O exercício falou para a gente que ele vai gramar só essa região aqui, que é um setor da circunferência. O que eu quero que vocês visualizem? A gente ainda não estudou a fórmula de setor circular, mas se vocês observarem aqui, essa região que nós vamos colorir, ela é o quê? Ela é 1/4 da nossa
Circunferência, olha só, a gente dividiu aqui a nossa circunferência em 4 partes. Então, eu estou querendo saber o que? É 1/4 da área da circunferência. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou até mudar a cor para a gente ver que está em outra parte. Nós vamos calcular agora a área da circunferência. A gente descobriu que esse raio aqui, ele mede 15. Nós vamos primeiro calcular, então, aqui, já que nós ainda não sabemos a fórmula de área do setor, nós vamos calcular a área da circunferência inteira. Então, a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, a gente vai vir aqui. A área é igual a π vezes 15 ao quadrado. Por enquanto, eu não vou resolver o π. Por mais que lá nas alternativas não tenha o π, vai ser mais fácil para a gente resolver o exercício sem o π por enquanto. Então, vou deixar aqui a área igual 15 ao quadrado é 225. Então, aqui 225 π metros quadrados. Não terminou o exercício ainda, porque eu calculei a área da região inteira. Só que nós só queremos a área dessa parte aqui. Ela é 1/4 dessa área. Então, a área do setor que nós queremos vai ser o quê? Vai ser a área da nossa circunferência aqui, dividido por 4. A gente quer 1/4 dessa área. Olha só, dividiu como se fosse aquela historinha da pizza. Dividiu a pizza em 4 partes. Então, eu quero só essa região aqui. Então, a área do setor aqui vai ser o quê? 225 π dividido por 4. Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, 225 dividido por 4, assim, não lembro. Espera aí. Vamos lá, então. 225 dividido por 4. Deu esse valor, 56,25. Então, aqui nós temos, ó, 56,25 π. Só que, na alternativa, nós não temos essa opção. Então, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos substituir o π por 3,14. 56,25. Gente, eu já vou fazer direto aqui. Vocês sabem que é 3,14, então eu já vou colocar só a resposta, tá bom? Então, a área vai ser o quê? A gente vai pegar agora esse 56,25 aqui, vezes 3,14. Então, aqui a resposta para a gente foi o quê? 176,625. Agora, vamos observar aqui as nossas alternativas. Então, a nossa alternativa... não tem nenhuma que é 625. Mas aqui nós temos um 2, então a gente arredondou, a gente fez uma aproximação. Como é que é essa aproximação aqui? A área é igual a aproximadamente, já que aqui é 2, é menor que 5, mantém essa casa. Então, aqui fica 176,6 metros quadrados. Que no nosso caso, então, da alternativa, a letra E. E aqui a gente encerra a nossa lista. Bons estudos para vocês!